Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Amém. Queridos, eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês com relação à Páscoa e seu significado para nós, queridos. Mas eu gostaria de colocar nessa noite, queridos, e gostaria que você abrisse seu coração, que eu queria colocar alguns aspectos práticos da obra da cruz, da Páscoa, daquilo que nós podemos viver e experimentar em Jesus. Esses dias eu estava conversando com o meu grupo familiar. Muitas vezes, queridos, nós colocamos uma barreira naquilo que o próprio Espírito Santo quer falar com as nossas vidas. Muitas vezes a gente olha para alguns textos da palavra de Deus e a gente fala assim: eu já sei. Escuto desde criança. Eu já sei. Quando eu coloco eu já sei, queridos, eu estabeleço uma barreira de que eu não tenho mais nada para aprender. E quando você olha a palavra de Deus, queridos, ela é ilimitada na sua revelação. Sim ou não? Ela é ilimitada na salvação que ela pode trazer, queridos. Um versículo, queridos, quando ele salta o nosso coração, queridos, ele pode transformar a realidade das nossas vidas. Só que muitas vezes nós lemos a Bíblia já antecipando as coisas. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer isso. E nós não focamos naquilo que Deus pode falar conosco através da sua palavra. Queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? E o Senhor Jesus fala assim: a minha palavra, ela é viva. A Bíblia não é um livro de história, a Bíblia não é um livro comum, mas a palavra de Deus, ela é viva, queridos. E ela pode trazer essa vida para minha e para a sua vida. Alguns textos, queridos, que talvez você saiba de cor, queridos, com um toque do Espírito Santo, uma mudança de chave, nós somos transformados. Fala amém para mim achar que você está acreditando. É assim, queridos, transforma as nossas vidas. E eu quero falar um pouquinho, queridos, sobre o que a Páscoa talvez significa ou simboliza para nós. Olha o que Lucas, queridos, capítulo 24, do versículo 5 ao 7 nos fala. Lucas 24, do 5 ao 7. Olha que interessante, queridos. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Só colocando você no contexto, as mulheres chegam no túmulo de Jesus, elas encontram dois anjos, e elas se assustam, olham para baixo, com medo deles, e ali nós encontramos esse texto: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Queridos, a expectativa dessas mulheres, queridos, era chegar naquele túmulo e encontrar o quê? Um corpo morto. Repete assim comigo: corpo morto. A expectativa no caminho, queridos, era embalsamar Jesus, limpar ali o seu corpo, colocar algumas ervas aromáticas no seu corpo, mas elas estavam com a expectativa, queridos, de encontrar um corpo morto. Quando elas chegam no sepulcro, queridos, elas não encontram um, mas dois anjos, queridos. Elas têm uma experiência sobrenatural, queridos, e muitas vezes Deus vai frustrar a minha e a sua expectativa. A expectativa daquelas mulheres estava lá em cima, encontrar um corpo morto, embalsamar Jesus. Só que elas foram frustradas, sim ou não? A expectativa delas não foi cumprida. Muitas vezes Deus vai frustrar a minha e a sua expectativa. Deixa eu te dizer uma coisa: aprenda a deixar Deus te surpreender. Aprenda a deixar Deus te surpreender. Deixe que Deus quebre as suas expectativas. Querido, você já percebeu que a gente quer adivinhar as coisas? Acontece alguma coisa e a gente fala: não, vai acontecer assim, 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 assim. E a gente vai pensar: não, vai fazer assim, assim, assim. Já aconteceu com você? Quantas vezes você acertou? Nenhuma? E você fala: não, agora Deus vai fazer assim, assim, assim. E a gente começa a querer adivinhar, queridos, começar a pensar, falar: não, as coisas têm que acontecer assim, vão acontecer assim, vão acontecer assim, e depois vai acontecer assim, deu um milagre, vai ser assim. Quantas vezes a gente acerta isso, queridos? Lembra Naamã? Chega diante do profeta,
profeta fala, vai, 7 mergulhos no Rio Jordão. Eu esperava que você viesse diante de mim, girasse, impusesse as mãos sobre mim, invocasse o seu Deus, e eu seria curado. Existem rios muito melhores lá na minha terra, eu vou ter que mergulhar nesse rio barrento 7 vezes ainda, e Deus deixou para curar ele na 7ª vez. Quantas vezes, queridos, nós vamos com expectativas contrárias à vontade de Deus, achamos, e nos frustramos, ainda colocamos a culpa em Deus, porque Ele não fez o que a gente queria que Ele fizesse. Queridos, Deus não é o nosso servo, Deus é o nosso Senhor. Muitas vezes, queridos, nós precisamos aprender a deixar Deus quebrar as nossas expectativas. Queridos, eu casei com 30 anos, queridos. Quando eu casei com a pastora Kelly, eu casei com 30 anos. E desde a minha adolescência, eu falava para minha mãe assim, eu não vou casar. Se for para ter um casamento que nem o seu com o pai, eu não quero, não vou casar não. E vivia falando isso, não vou casar. Quando a gente namorou, queridos, eu e a Kelly se conhecemos, a Kelly estava fazendo seminário, a gente se via uma vez por mês, queridos. Então a gente não teve um namoro normal, a gente só se via e conversava via internet. Naquele ano de 2012, queridos, antes de a gente se casar, eu já me preparei para a guerra, queridos. Falava assim pro pessoal, a hora que nós casar, o bicho vai pegar, eu sei que o primeiro ano é terrível, eu já me preparei para a guerra, queridos. Não sei porquê, mas a minha personalidade é assim, sempre espere o pior. Então eu já estava esperando o pior, falei, ela vai vir, eu vou ter que ir para cima, e nós vamos ter que brigar uns anos até se acertar. Essa era a expectativa. E um dia conversando no grupo, assim, no grupo familiar, eu falando assim, eu falei, não, estou preparado, né? Qualquer coisa nós se pegamos. Daí uma das mulheres que estava no grupo, ela falou assim, vou te dar uma palavra, Deus vai fazer ao contrário do que você está esperando, você vai ter um casamento sobrenatural. Queridos, o nosso primeiro, segundo, terceiro, até o 10º ano, queridos, melhor escolha que eu tive. Vivemos bem, queridos, quase nunca brigamos, queridos, totalmente diferente daquilo que eu imaginava. Todo mundo me falava, não, primeiro ano de casamento, queridos, o primeiro ano foi o ano que a gente mais trabalhou para Jesus, queridos, o ano que a gente mais ganhou almas, o ano que nós ajudamos a igreja de São José a abrir, alguns estavam lá sexta-feira, ajudamos a igreja a abrir, queridos, vivemos um ano gostoso, queridos, trabalhávamos no mesmo lugar, na mesma academia, íamos junto para o trabalho, ficávamos juntos, queridos, só não tinha muito dinheiro, assim, a gente guardava, assim, um mês inteiro, queridos, nós guardávamos dinheiro, queridos, para comer um cachorro quente por mês, aleluia, mas era gostoso, queridos, coisa boa, Deus superou as minhas expectativas. Quando nós estávamos numa transição de igreja, queridos, que nós íamos assumir a comunidade Caminho Vivo, alguns conhecem do pastor Fábio e da pastora Tânia, nós estávamos para assumir a igreja já tinha 18 anos na cidade, e ela estava com aproximadamente umas 180 pessoas, e nós íamos assumir ali, queridos. Eu reuni a equipe, eu falei, se preparem para a guerra. Só tem 2 jeitos, queridos, ou o povo aceita a gente, ou eles vão matar a gente, nós vamos sair no soco com esse povo. Queridos, quem conhece a igreja sabe como que é. Mais uma vez fui surpreendido. Somos amados por aquele povo até hoje, queridos. Agora, começo do mês, estamos indo para lá para fazer o aniversário de 25 anos, né? Da comunidade Caminho Vivo. Estamos indo para lá, eles sempre têm um lugar bom para a gente ficar, sempre nos tratam bem, a gente sempre fica junto com eles. É uma família para nós. Deus superou as nossas expectativas. Assim como aconteceu com essas mulheres, queridos. Aprenda a deixar Deus superar as suas expectativas. Aprenda a descansar em Deus. Não fique confabulando ou fantasiando o teu futuro. Deus está aqui, sim ou não? E Deus está lá no seu futuro. A estratégia do diabo é plantar na sua cabeça um quadro do seu futuro sem Deus. E Deus jamais nos deixa e nunca nos abandona. O mesmo Deus que foi fiel lá atrás, o mesmo Deus que está sendo fiel hoje, é o mesmo Deus que vai ser fiel lá no seu futuro. Aprenda a deixar Deus superar as suas expectativas. Olha o que Isaías 55, versículo do 8 ao 9 nos fala. Um texto que eu sempre gosto de repetir, queridos. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Não importa quão tão alto seja o teu pensamento, os pensamentos de Deus vão ser super mais altos. Assim como a terra é distante dos céus, assim os pensamentos de Deus são distantes dos nossos pensamentos. Então pare de querer adivinhar o futuro, queridos. Pare de procurar profeta para querer saber o futuro. Ora por mim, é tipo, leia a minha mão. Ministério profético não é para isso, queridos. Fala um amém aí. Olha que interessante a frase que o anjo fala: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A expectativa, queridos, foi superada. E deixa eu falar uma coisa para vocês: hoje ele vive. Jesus vive, queridos. Onde reinava a morte, queridos, agora reina a vida. O poder da ressurreição nos toca hoje, queridos. Hoje temos uma nova vida. A morte vence a vida, a ressurreição vence a morte. E Jesus venceu a morte. E a nossa esperança é que eu e você, um dia nós vamos vencer a morte. Vamos morrer, mas em Cristo Jesus nós vamos ressuscitar. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa verdadeira esperança. Hoje, queridos, através da morte e ressurreição de Cristo, nós temos a possibilidade do novo nascimento. Olha o que João, capítulo 3, versículo do 2 ao 6 nos fala. Que nós vemos a conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um mestre da lei, cara extremamente instruído na palavra de Deus, na Torá. E olha que interessante. Esse Nicodemos, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Queridos, com a ressurreição de Jesus, abre-se a porta do novo nascimento. Hoje eu e você, queridos, temos a possibilidade de nascer de novo. Aqueles que recebem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, queridos, eles passam pelo processo do novo nascimento. Todas as vezes, queridos, que uma pessoa levanta a mão para o apelo, todas as vezes que uma pessoa entende, compreende o Evangelho, todas as vezes que uma pessoa tem o seu coração vivificado pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo Jesus, ela nasce de novo, queridos. E o nascer de novo, queridos, é uma experiência que eu e você precisamos ter. Quando Jesus está falando para Nicodemos, um mestre da lei, queridos, alguém extremamente estudado, ele olha com a sua mente cartesiana, o seu pensamento quadrado, ele pensa: como que pode um homem velho voltar a ser criança, entrar no ventre da sua mãe, nascer de novo? Como isso? Jesus fala: não, aquilo que é carne, o que é espírito é espírito. Por isso que é necessário que eu e você possamos passar pelo processo do novo nascimento. Nascer de novo. Nascer para quê? Para uma nova vida. Nascer de novo, queridos. Nascer do Espírito. Agora nós temos acesso a Deus. Todas as pessoas que nasceram de novo começam a ter acesso a Deus. Aquilo que era complicado na palavra de Deus, você começa a entender. Deus começa a falar com você, seus ouvidos espirituais são abertos, você começa a compreender o falar de Deus na sua vida, e você vai sendo transformado de fé em fé e de glória em glória. Por isso, queridos, que o Evangelho, ele não é uma cultura. Por isso que o Evangelho, queridos, ele não é, queridos, é uma tradição familiar.
O Evangelho, ele aponta para um relacionamento com Cristo Jesus. Um relacionamento, querido. Jesus vive, sim ou não? Jesus vive, é a razão da nossa fé. Se Ele vive, eu me relaciono com Ele, Ele está vivo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus para mim é mais real do que essa cadeira aqui, ó. Jesus, ele é real, queridos. Ele fala comigo e com você. Não tem a ver com as coisas que eu aprendi no passado. Tem a ver com o relacionamento que eu vivo hoje com Ele. Não tem a ver com uma cultura, queridos. Não tem a ver com uma religião. Não tem a ver com um bando de regras. Tem a ver com um relacionamento pessoal que eu tenho com Ele. E Ele está aqui, amém? Ele passeia no nosso meio. Nascemos de novo, queridos, somos uma nova criatura, algo que nunca existiu, passa a existir. Temos uma nova configuração, queridos. Agora eu e você estamos em Cristo e podemos viver a vida de Cristo. Olha o que Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 4 nos fala. Romanos capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Preste muita atenção, querido. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Você está em Cristo Jesus, sim ou não? Você crê que Jesus é o Filho de Deus, morreu e ressuscitou para te trazer vida, sim ou não? Você crê no Evangelho? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da... Deixa eu te dizer uma coisa, o pecado não tem mais autoridade sobre a sua vida. Em Cristo Jesus, na lei do Espírito, queridos, o pecado foi arrancado das nossas vidas. Você não é escravo do pecado. Você não precisa viver na prática do pecado. Hoje eu e você somos livres. Ah, pastor, você está falando que nós não vamos pecar? Sim, querido. Mas nós não vivemos na prática do pecado. Fala um amém aí. Em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do pecado não está sobre as nossas vidas, nem a lei da morte. Porque mesmo que a gente experimente a morte, eu e você vamos experimentar a ressurreição. Eu e você vamos experimentar a ressurreição e a vida eterna. Versículo 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez. Quem que fez, queridos? Isso Deus? Foi você que fez? É o seu esforço? É o seu jejum? É as suas promessas? É subir a escadaria de joelho? É a campanha que você faz? Isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não existe condenação sobre as nossas vidas. O teu passado não te domina mais. Deixa eu falar uma coisa para você, não importa o que você fez. Se você está em Cristo Jesus, você se arrependeu daquilo que você fez, não existe mais condenação. O seu passado, ele não te prende mais. Você não é o seu passado. Deus, o próprio Deus, condenou o pecado na carne. Em qual carne, queridos? Na carne de Cristo Jesus, cumprindo assim a exigência da lei. O salário do pecado é a morte, exigência da lei. Alguém precisava morrer. Queridos, sem derramamento de sangue, não há perdão de pecados.
E alguém precisava derramar o sangue para pagar o meu e o seu pecado. E a exigência da lei, queridos, fez com que Cristo Jesus subisse em uma cruz, derramasse o seu sangue pela minha e pela sua vida. E hoje eu e você somos livres através desse sangue que foi derramado. A exigência da lei foi cumprida, queridos. E começamos hoje uma nova história. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos fala. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Queridos, aquele que está em Cristo. Se eu e você estamos em Cristo, nós não somos o nosso passado. Ah, pastor, eu sou um ex-drogado. Ah, pastor, eu sou um ex-isso. Queridos, não existe isso. Às vezes a gente anda aqui, queridos, na colônia, nos lugares. Ah, fulano de tal, é daquela família. Essa família é assim, é assado. Essa família é assim. Queridos, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Você não é o seu passado. Você é o que a Bíblia diz que você é. Passamos, queridos, da velha vida para uma nova vida. A palavra Páscoa, queridos, significa o quê? Passagem. E pelo derramamento de sangue na cruz, eu e você podemos passar da velha vida para uma nova vida. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 13 nos fala. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou, queridos, de tudo aquilo que nos prendia, amarrava, segurava, queridos. Ele nos libertou, queridos, do império das trevas e nos transportou para um reino. Hoje eu e você temos acesso ao reino, queridos. Podemos viver aquilo que as promessas de Deus têm para mim e para a sua vida. Ele quebrou, queridos, o muro de separação. Olha o que Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 16 nos fala. Efésios capítulo 2, versículo do 11 ao 16. Preste muita atenção aqui. Portanto, lembre-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feito na carne por mão humana. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação, que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenância, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Queridos, Deus separa um homem chamado Abraão, faz uma aliança com ele. E de Abraão, queridos, nasce o povo da circuncisão. O povo que tinha uma aliança com Deus. Ali nasce esse povo da circuncisão, o povo de Deus, a comunidade de Israel, ao qual eu e você não participávamos. Alguém aqui é filho de judeu? Por parte de mãe? Então nós não fazíamos parte desse povo. Estávamos longe desse povo, queridos, ao qual nós não participávamos. Olha, Efésios capítulo 2, versículo 12. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Eu e você não fazíamos parte desse povo. Existe a comunidade de Israel e existem os gentios, queridos, e nós éramos gentios, incircuncisos, estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Às vezes as pessoas falam, ainda mais quando são jovens, pastor, como é difícil ser crente, né? Tem que se afastar de muita coisa. Pastor, como é difícil seguir a palavra de Deus. Como é difícil. Queridos, difícil é viver nesse mundo louco sem Deus. Difícil, queridos, é olhar essas loucuras que acontecem lá fora e não ter esperança. Difícil é viver uma vida sem Deus, sem Cristo, uma vida sem esperança, sem motivo, uma vida que nós vivemos por viver, uma vida sem Deus. Isso é difícil. Em Jesus, queridos, através da ressurreição, somos trazidos para perto. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus, queridos, aplacou a ira de Deus, que era contra a minha e a sua vida, e nos aproximou dele, nos permitindo ter uma Páscoa, uma passagem. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Às vezes a gente se acostuma, queridos. Mas você consegue lembrar a sua vida sem Cristo? Você consegue lembrar o que você pensava e sentia sem Cristo? Pastor, nasci dentro da igreja, queridos. Se você não lembra o dia que você encontrou Ele, queridos, e Ele mudou a sua história, você tem que revisar o seu evangelho. Pode ser filho de pastor, pode ser neto de presbítero, bisneto de evangelista, pode ser o que for. Um dia, eu e você precisamos ter um encontro com Ele, onde nós marcamos um antes e um depois. E a gente acaba acostumando, queridos. E nós precisamos olhar, queridos, e lembrar quem nós éramos quando estávamos longe de Cristo Jesus. Os nossos pensamentos, sentimentos, uma vida sem esperança. Na Páscoa, queridos, Jesus derruba essa parede de separação. Olha o que o versículo 14 de Efésios fala. Porque Ele é a nossa paz. Dos dois povos, Ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ele é o nosso Shalom. Jesus é a nossa paz. Ele é o nosso Shalom, a nossa paz. Dos dois povos, gentios e judeus, Ele fez um só povo, queridos. O Messias era prometido ao povo de Israel, fazia parte das promessas para aquele povo. Só que Jesus veio, queridos, morreu, ressuscitou, e Ele uniu esses dois povos em um só corpo. Igreja do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus. Ao Jesus se entregar na cruz, fez a paz juntando os dois povos em um novo homem, derrubando a parede de separação, o muro de inimizade, queridos. Os gentios, queridos, não podiam entrar no templo. O templo, queridos, de Jerusalém, queridos, existia o templo, o pátio do templo. Os gentios podiam entrar até o pátio do templo, só que existia um muro, queridos. E esse muro, segundo Flávio Joséfo, queridos, era um muro de mais ou menos 1,40 m, queridos. E cortava o templo. E nesse muro estava escrito, muro de inimizade, em 4 línguas diferentes. E aquele muro separava os judeus dos gentios. Era uma parede de separação, aonde os gentios não tinham acesso ao templo, queridos. Era um muro da inimizade, era um muro, uma estrutura física. Por isso que Paulo usa esse exemplo. Ele fala, esse muro foi derrubado. Hoje eu e você, em Cristo Jesus, temos acesso a Deus, temos acesso às alianças, queridos. A inimizade foi tirada, foi derrubada, queridos. Porque Ele é a nossa paz. Dos dois povos Ele fez só
ele uniu esses povos. Quando nós olhamos, queridos, Atos capítulo 21, do 28 ao 31, olha, Paulo teve problema com esse muro, preste atenção aqui, gritando: israelitas, socorro! Este homem é que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. E mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Disseram isso, pois antes tinham visto Tófimo, o Éfeso, em sua companhia na cidade, e pensavam que Paulo havia levado ele para dentro do templo. Toda a cidade ficou em grave alvoroço, e o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda Jerusalém estava amotinada. Paulo estava andando com um grego, queridos. E o que ele faz? Ele olha aquele muro de separação, aquele muro de inimizade, ele fala o quê? Isso aqui não vale mais nada, porque em Cristo Jesus, dos dois povos ele fez um. Paulo pega e coloca o cara dentro do templo. Por quê? Porque para Paulo esse muro não fazia mais sentido nenhum. Olha Efésios capítulo 2, versículo 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Com a entrega de Jesus na cruz, queridos, esse muro de inimizade foi destruído, queridos. E hoje eu e você temos acesso a Deus. Olha o que Gálatas capítulo 3, versículo 28 ao 29 nos fala. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não existe mais, queridos, judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Nós somos um em Cristo Jesus. Somos um em Cristo, descendentes de Abraão, queridos. Pela Páscoa, pela morte e ressurreição de Jesus, somos descendentes de Abraão, participantes da promessa. Lembra lá que Deus separou Abraão? Deu promessas para eles. E as promessas de Abraão estão sobre a minha e sobre a sua vida em Cristo Jesus. Olha o que Romanos capítulo 11, versículo do 16 ao 18 nos fala. Romanos 11, do 16 ao 18. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se porém alguns dos ramos, que são os judeus, forem quebrados, e você, que somos nós, gentios, sendo oliveira braba, foi enxertado no meio delas e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas se você se gloriar, lembre-se que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta vocês. Preste atenção aqui. Deus deu promessas a Abraão, amém? É uma raiz. E essas promessas são válidas até hoje. Presta atenção aqui. Deus tem um projeto para o povo judeu. Falam amém. Não existe a ideia de substituição. A teologia da substituição trouxe muita confusão. Deus nunca substituiu o seu Israel pela igreja. Deus tem uma promessa para o povo de Israel. Pela queda deles, Deus pegou cada um de nós e enxertou nessas raízes, nessas promessas. E o que o texto fala, versículo 18? Não se glorie contra os ramos. Quem são os ramos? O povo de Israel. Então cuidado com as notícias contra Israel. Não deixe o seu coração se contaminar contra Israel. Por quê? Porque eles são os ramos. E eu e você, como oliveira braba, fomos enxertados nessas promessas.
Pela queda deles chegou a salvação até nós, queridos. No tropeço deles se abre uma janela de salvação que se inicia lá na casa de Cornélio, queridos. Lembra lá? Atos capítulo 10. Cornélio, um homem justo, piedoso, que entregava esmolas e ajudava os pobres. De repente ele tem uma visão, chama Pedro. Pedro vem, prega na casa dele. O que acontece? O Espírito Santo desce sobre os gentios. Primeiro concílio da igreja. Primeira vez que a igreja tem que sentar para discutir teologia. Se eles receberam o Espírito Santo, será que eles não podem receber a água do batismo e ser considerados como nós? Sim, pode. Então traz os gentios, vamos batizar eles. Primeiro concílio da igreja. Porque o Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Aqueles que não eram povo, agora se tornaram povo. Através da Páscoa entramos nessas promessas, queridos. Isso é razão de gratidão e esperança. Hoje somos povo de Deus, fazemos parte de uma família. A razão da nossa fé é que Jesus ressuscitou. Olha o que 1 Pedro capítulo 2, versículo do 9 ao 10 nos fala. Preste atenção aqui. Esse texto é para você, querido. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as suas virtudes daqueles que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Pela Páscoa, por essa passagem, pela morte e ressurreição de Jesus, hoje eu e você somos povo de Deus. Hoje eu e você temos a segurança de que Deus é por nós. Hoje eu e você fomos enxertados nas promessas de Abraão. E hoje eu e você podemos viver uma vida, e uma vida em abundância. Isso é Páscoa. Isso é passagem. Isso é a mudança de uma velha para uma nova vida. Isso é a renovação da mente. É esse o entendimento que nós temos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje eu e você somos uma nova criatura em Cristo Jesus, criados por Deus para a sua glória. Isso é Páscoa. É por isso que celebramos. É por isso que vivemos. É por isso que fazemos igreja. Jesus não é uma cultura. Jesus não é uma tradição. Jesus é um homem ressurreto que nos traz vida e razão de viver. Você recebe essa palavra no seu coração?